oi, oi, eu sou a Andressa. E eu sou a Rafa. Nós somos do canal Logodiceia e esse é o nosso podcast, o Bookceia. Então vamos retornar, né, o livro 1984, de onde a gente parou. Vamos entrar aí na terceira e última parte do livro. Seguimos então a partir do momento da prisão dos personagens, o Winston e a Julia. Essa parte vocês têm que entender que ela é mais do Winston e do O'Brien do que de qualquer outro personagem. O Winston foi pego pela polícia das ideias, então essa parte conta somente como foi o período que ele passou preso. Ao mesmo tempo, tem a volta de alguns personagens, né? Lá da primeira parte que não apareceram mais ao longo do livro. Ah, então essa parte é chata? Só conta a prisão dele? Bom, depende do seu ponto de vista, né? Com certeza, essa terceira parte é a coisa mais real, né? Perto da realidade, digamos assim. Mais cruel e mais original e mais triste, mas é isso aí mesmo. É tudo menos ficção. Vamos lá. O Winston não fazia ideia de onde ele estava. Ele desconfiava que fosse o Ministério do Amor. Porém, ele não tinha certeza. O lugar não tinha janela, ele não sabia se era dia ou noite, ele não sabia de nada. Ele só sentia muita fome, dor e cansaço. Qualquer movimento brusco que ele fazia, uma teletela surgia e mandava ele parar. Então, ele não podia fazer nada. Ele, inclusive, quando ele tava com fome, ele lembrou que tinha um pedaço de pão no bolso e ele fez um movimento para pegar esse pedaço de pão do bolso e a teletela surgiu e mandou ele parar. Então, ele realmente não podia fazer nada. E ele tava sofrendo tanto que ele não lembrava, nem de pensar na Julia. Mas, com frequência, ele pensava no O'Brien. Ele pensava que nessa altura o O'Brien já deveria saber que ele tinha sido preso e ele ia dar um jeito de ajudar ele. Agora eu vou ler para vocês um trechinho do livro onde ele descreve como era esse lugar que ele estava. Às vezes tentava calcular o número de azulejos nas paredes da cela. Devia ser fácil, mas em algum momento sempre perdia a conta. Mais frequentemente, tentava deduzir onde estava e que horas eram. A certa altura, teve certeza de que lá fora era pleno dia, e no momento seguinte, igual certeza de que reinava a mais completa escuridão. Sabia instintivamente que naquele lugar as luzes nunca se apagavam. Era o lugar onde não havia escuridão. Agora ele entendia por que O'Brien parecera reconhecer a alusão. No Ministério do Amor não havia janelas. Sua cela podia estar no centro do prédio ou junto à parede externa. Podia estar 10 andares abaixo do solo ou 30 acima. Bom, de tempo em tempo, os presos dentro da cela variavam, né? Uma coisa que era certa. Se você era chamado pro quarto 101, o medo batia, né? E quem apareceu pra dar um hello pro Winston? E esse quarto 101, ninguém sabia de fato o que acontecia lá, né? Só pra ressaltar. Bom, e quem apareceu lá pra dar um hello pro Winston foi o Sr. Parsons, né? Se lembra lá no primeiro episódio que falamos sobre o Winston ter ajudado uma mulher lá com o encanamento da casa? Bom, ela tinha 2 filhos que eram loucos pelo partido, né? E o marido dela trabalhava com o Winston, né? O que aconteceu? O Sr. Parsons acabou cometendo o pensamento crime. Ele estava dormindo e falou abaixo o grande irmão. Isso foi suficiente para a filha dele denunciar, né? Eu vou ler para vocês agora esse trechinho da conversa que ele fala que a filha dele denunciou ele. Você é culpado? Perguntou Winston. Claro que eu sou culpado, exclamou Parsons, com um olhar servil para a teletela. Você acha que o partido iria prender um inocente? A cara de sapo ficou mais calma e até adquiriu uma expressão de santimônia. Pensamento crime é uma coisa horrível, velho, disse sentencioso. É um inferno. Pode dominar você sem você se dar conta.
Sabe como ele me dominou? Enquanto eu dormia. Verdade. Eu estava lá trabalhando, tentando fazer a minha parte. Nunca imaginei que tivesse alguma coisa negativa na minha mente. E aí comecei a falar dormindo. Você sabe o que eles me ouviram dizer? Ele baixou o tom de voz como alguém obrigado por ordens médicas a pronunciar uma obscenidade. Abaixo o grande irmão. Sim, eu disse isso. Disse e repeti, parece. Cá entre nós, meu velho. Ainda bem que eles me pegaram antes que a coisa ficasse mais grave. Sabe o que eu vou dizer a eles quando comparecer perante o tribunal? Obrigado, vou dizer. Obrigado por me salvarem antes que fosse tarde demais. Depois disso, o Parsons acabou sendo chamado pro temido quarto 101. Imagina tu tá dormindo e tu fala uma coisa que pra ti é certa, abaixa o grande irmão, e a tua filha, sangue do teu sangue, acaba com a tua vida. Porque, tipo, depois que tu foi preso, já era. E tu trabalha, tipo, feito um condenado pra pôr um arroz e feijão na mesa e acontece isso. Era mais ou menos isso que a gente quis falar lá no segundo episódio, quando a gente falou sobre esse acontecimento. Que mesmo a pessoa que te denunciar, sendo filha ou parente ou whatever, tipo, eles estão sendo ensinados a fazer isso. Então, é isso que o partido quer fazer com a nova geração que vai se seguir. E aí vem a grande revelação, né? O O'Brien entra pela porta da prisão e Winston acha que teria sua liberdade. Mas O'Brien revelou a verdade, né? O grande plot twist, né? Na verdade, ele sempre foi um agente do governo. Ele enganou Winston o tempo inteiro. Então, Winston começa a ser torturado, né? E agredido com frequência. O'Brien colocou Winston em uma cela de interrogatório e queria que ele confessasse os seus crimes. Só que não era um crime. Não tinha crime nenhum, né, gente? O Winston resistiu o máximo que ele conseguiu, mas ele não aguentava mais aquela situação, porque a gente não vai estar aqui, até porque eu acho que são coisas muito pesadas. Mas acreditem, ele teve razão para não aguentar mais aquela situação. E ele acabou começando a confessar os crimes que ele nunca cometeu, pra ver se eles iam, tipo, parar com essas torturas. Bom, a partir daí, começa um interrogatório sem fim, né? E o O'Brien começa a ficar cada vez mais incisivo. Literalmente incisivo. Eu vou ler um pequeno trechinho onde o O'Brien tá interrogando o Winston, né? Só pra vocês terem noção de como era um interrogatório cruel. Quem vai falar isso agora é o O'Brien, tá? Há um slogan do partido abordando o controle do passado, disse. Foi o O'Brien, né? Repita-o, por favor. Agora quem vai repetir vai ser o Winston. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Repetiu Winston obediente. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado, disse O'Brien, balançando lentamente a cabeça para demonstrar sua aprovação. O tempo foi passando, os dias se passavam e o O'Brien não parava de torturar o Winston. Essa parte, assim, da tortura, ela é complicada até de ler, assim. Tem horas, assim, que eu, pelo menos, eu apertava os olhos, assim, como se a dor fosse em mim, sabe? Porque realmente era cruel e injusto, né? E o O'Brien estava tão focado em mudar a forma como o Winston pensava que ele ficava muito tempo, mas muito tempo mesmo, torturando ele, tipo, com uma simples pergunta. 2 mais 2 é quanto, Winston? E sem conseguir a resposta que ele queria, o O'Brien continua a torturar. Mas a resposta do Winston não muda, porque ele afirmava que 2 mais 2 é 4. E o O'Brien quer a resposta que seja 5. Mas, tipo, cansado de tanto ser torturado,
ele acaba cedendo. Porque, cara, a gente já falou no outro episódio e a gente vai falar isso sempre que tiver um espaço pra falar. Como a dor dele estava sendo tão grande, não tem como. Eu não imagino outro modo dele se entregar, sabe? E ele acabou cedendo. Mesmo sabendo que 2 mais 2 não eram 5. Ele falava que era 5 pra ver se o O'Brien ia parar com as torturas. Mas é óbvio que isso não aconteceu. Porque o O'Brien sabia que ele estava fingindo só pra, no fim das contas, acabar se safando e não ser mais torturado. Mas então o Brian fala que o intuito de levar as pessoas pra lá é de curar elas. Ele enfatiza que a preocupação dele não é pelos crimes que ele cometeu, mas sim com os pensamentos. É difícil de explicar, mas eu acho que aqui fica bem claro o que o partido queria fazer com as pessoas que iam contra o partido. Tipo, torturar até chegar o ponto da pessoa não saber mais discernir o que é certo e o que é errado. Eles queriam limpar a mente das pessoas para poder implantar novas ideias sobre absolutismo e tudo o que o partido preza. Eu vou ler um trecho que fica bem claro, né? Acho que dá para entender bem o que tá acontecendo com Winston e acontece com as pessoas, né, que passam por essa situação após elas saírem dali, né? Não pense que se salvará, Winston, por mais absoluta que seja sua rendição. Ninguém que tenha se desencaminhado foi poupado. E mesmo que resolvêssemos deixá-lo viver até o fim de seus dias, mesmo assim você jamais escaparia de nós. O que lhe acontecer aqui é para sempre. Tenha isso em mente desde já. Nós esmagaremos, deixaremos você no estado no qual não há retorno. Vão lhe suceder coisas das quais você não poderia se recuperar nem se vivesse 1000 anos. Nunca mais será possível ter sentimentos humanos comuns. Você estará morto dentro de você. Nunca mais lhe será possível experimentar o amor, a amizade, a alegria de viver, o riso, a curiosidade, a coragem ou a integridade. Ficará oco. Vamos espremê-lo até deixá-lo vazio, e depois o preencheremos conosco mesmos. Cara, isso é tão pesado. Tu falar pra uma pessoa que tu vai tirar tudo que ela tem, inclusive a felicidade de viver, pra, tipo, preencher com coisas sobre o governo, sobre o partido, e fazer essa maldita dessa lavagem cerebral. Cara, é muito pesado, muito pesado. É como se tu estivesse tirando o direito da pessoa de existir, né? Exatamente. O direito da pessoa, tu vai virar de robô? andar, de desfrutar do mundo, né? Muito bah. Bom, o O'Brien, então, fazia com que o Winston apagasse, né, o que ele tinha vivido e construísse uma nova história a partir da perspectiva que eles achavam que era melhor, né? A perspectiva, digamos, do grande irmão, né? A perspectiva que era conveniente a eles. Depois do Winston ter sido psicologicamente abusado, ele perguntou sobre a Julia. E o que o O'Brien disse foi: ela traiu você. E ele estava bem curioso para saber o que tinha no misterioso quarto 101. Eu não julgo a atitude da Julia, porque diante de toda a tortura que a gente já falou várias vezes, cara, eu acho que para se livrar da dor que eles estavam sentindo, isso ia acabar acontecendo, sabe? Sim. O O'Brien explica, então, pro Winston, né, como é que vai se suceder, né, a reintegração dele, como é que ela vai ser baseada, né? Serão, então, 3 estágios, né? Aprendizado, compreensão e, por último, aceitação. A partir daqui, a gente começa a ver as mudanças nele, né? O O'Brien fala pra ele que já tá na hora de ir pro 2º estágio. Então, quer dizer que a ideia já foi implantada, né? Agora ele só precisa compreender o que tudo significa. No decorrer dos dias, é exatamente isso que acontece. Ele acaba aceitando que o passado era modificável e ele aceita toda a situação. A gente vê o personagem numa decrescente de pensamentos,
de tudo aquilo que ele acreditava e, tipo, aquilo só vai desabando. Uma coisa legal de frisar aqui é que o partido acreditava que a Terra era plana. E isso pode parecer bobagem, mas é um assunto muito discutido. E eu respeito a ideia de cada um, é óbvio. Mas querer implantar à força essa ideia na mente de alguém é totalmente diferente. Porque se tu acredita que a Terra é plana, é porque tu teve livre-arbítrio para essa ideia. Tu foi atrás, tu pesquisou, tu juntou os prós e os contras e tu formou a tua opinião. Agora, se tu é uma pessoa que tu não acredita nisso, que tu acha, como a maioria acredita, que a Terra é redonda, como a maioria acredita, é diferente, porque essa ideia, ela é forçada na tua cabeça, sabe? Então, tipo, tu tem que acreditar numa coisa que... na verdade, tu não tem que acreditar. Tu tem que ir contra tudo aquilo que tu acreditou a vida inteira, sabe? Cada um tem seu ponto de vista, né? A sua realidade, acredita no que quiser. E a gente respeita. Sim, exato. Que fique bem claro. Embora algumas sejam bem Absurdas. loucas, né? Mas agora, tipo, ser forçado a acreditar nisso porque uma pessoa, um governo te impõe, né? É outra história, né? Então, Winston é levado pro temido quarto 101, por ainda estar um pouco em conflito, né, com algumas ideias. Bom, ele acabou indo, então, para esse quarto. O que tinha lá, a gente não sabe ao certo. O que disse O'Brien é de que lá no quarto tinha a pior coisa do mundo. O que dá para entender, né, é que a pior coisa do mundo dependia muito do medo de cada pessoa, né? Por exemplo, o medo do Winston era de ratos. Assim como ele deixou claro quando o rato pulou lá do quadro no quartinho. E o que tinha lá no quarto 101 era justamente uma gaiola com ratos. O O'Brien forçou o Winston a confessar, porque tudo que ele fez não era o suficiente ainda. Só que ele acaba não confessando, porque ele não fez nada daquilo. O Winston foi torturado com ratos, né? E o O'Brien... mordendo o rosto dele. E o O'Brien conseguiu elevar, tipo, tanto a emoção dele, que ele pediu para que poupasse ele e colocasse a Julia, então, em seu lugar. Como vocês podem imaginar, né? Sim, o O'Brien acabou parando. O Winston acaba saindo da prisão. Ele volta a viver a vida, tipo, good vibes, de boas. E nesse momento, eu não sei se eu fui a única a pensar, tipo, o que tá acontecendo? Porque, tipo, ele tinha passado por tudo aquilo e do nada ele apareceu vivendo a vida, tipo, normalmente. Talvez tenha sido falta de entendimento meu. Mas vamos retomar para a linha de raciocínio. Só reforçando, a gente tem um momento de virada, né? Quando o O'Brien para, ele realmente para e o Winston sai da prisão. E aí ele volta a viver essa vida normalmente. Ele chega até a se encontrar com a Julia depois, mas, tipo, sempre de longe. Bom, os dois acabam trocando, né? Algumas palavras e tal. E acabam revelando que um traiu o outro, né? Embora a gente já imagina, né? Eles não queriam falar sobre o que tinham vivido lá juntos, mas as torturas acabaram sendo demais pra eles, né? No final das contas, eles acabaram colocando a culpa um no outro. E a gente entende. A conversa, tipo, acaba do nada e cada um segue seu rumo. E daí o Winston chega à conclusão de que 2 mais 2 é 5. E agora não restavam mais dúvidas. Ele amava o grande irmão. Bom, eu já falei alguns pontos sobre o livro, né? No primeiro episódio. Mas eu queria reforçar aqueles pontos que eu falei, né? E ao mesmo tempo, o que mais chama a atenção pra mim no livro é que ele continua atemporal, sabe? Depois de todos esses anos.
Ele é uma marca da história de ontem, de hoje e de amanhã. E sempre vai ser. Sempre. Eu conto com isso. Pra mim, sinceramente, é uma leitura complicada. Do meu ponto de vista, é muito baseada na tua interpretação sobre o que tu acabou de ler. E claro que também é baseada nos teus princípios, né? Cada um. Em certos momentos, eu achei uma leitura massacrante e cansativa. E eu acredito que isso aconteceu justamente pelo fato de ter muitos poucos diálogos. Mas, cara, é um livro sensacional. Ele te faz refletir, ele te faz criar questionamentos e, com toda certeza, ele te faz fazer comparações com o que a gente está vivendo atualmente. Eu fiquei horrorizada com tamanha injustiça e crueldade. E quando a gente tem contato com esse tipo de ideia apresentada no livro, a gente percebe que não é uma coisa muito longe do que a gente vê diariamente. Não é só um quesito político, mas o livro abre questionamentos sobre tudo. Não é só um flash da realidade, né? Tipo, é a realidade em si, né? Esse momento agora. Exatamente. E essa vertente que abre também me remete muito, inclusive, àquela vida perfeita que a gente vê no Instagram de pessoas que mostram uma vida perfeita e esse tipo de coisa, sabe? Sem querer, a gente é levado a acreditar na perfeição todos os dias. E a gente sofre muito essa lavagem cerebral sem perceber. É uma leitura intensa e eu concordo contigo em ser um livro atemporal. E eu acredito que ainda vai ser um livro que vai servir de pilar para muitas outras construções literárias e também de exemplo para uma sociedade, mostrando do que um governo absolutista pode fazer com a mente das pessoas. E eu espero profundamente que esse livro seja passado para muitas e muitas gerações, porque ele é didático e todos deveriam tirar pelo menos um tempinho para ler o que está escrito nesse livro. E eu também espero profundamente que tudo isso que a gente está passando atualmente passe logo, sabe? Que tudo se ajeite, porque tá complicado para todo mundo. Ai, Andressa, mas vocês usam a temporal hoje em dia pra descrever tudo. Pois bem, a temporal é o que melhor casa com esse livro. Com certeza. Bom, vocês já devem ter escutado por aí, mas 1984 é uma leitura obrigatória, sério. Vocês têm que colocar na lista dos 100, 200, 1000 coisas pra fazer antes de morrer. Então esse foi o nosso último episódio do livro. Espero que vocês tenham gostado. E qual é a próxima aventura, Rafa? Só posso dizer que com certeza vai ser uma aventura cheia de mistérios. Hahaha. E sem querer dar spoiler, mas já dando spoilers, bora resolver uns crimes? Bora! Obrigada por nos escutar até aqui. Se você tem alguma sugestão, crítica, comentário, manda e-mail para loucoodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube. E só pra ressaltar aqui nesse finalzinho que a gente respeita cada um, tá? Cada um tem o seu posicionamento, cada um tem as suas ideias, os seus princípios, mas esse espaço que a gente criou foi pra gente conseguir expor o nosso pensamento e o nosso posicionamento sobre determinadas coisas e assuntos. Então, a gente espera que, assim como a gente compreende vocês, que vocês também consigam compreender a gente. Por isso que a gente também abre esse espaço também pra vocês mandarem e-mail pra gente, né? Exatamente. Porque, como a Rafa falou, é a nossa opinião, mas a gente também quer saber a opinião de vocês Com sobre certeza. esse livro, né? Sobre essa história, né? Então, é muito importante que vocês
Mandem e-mail pra gente, né, falando que vocês gostaram do episódio, mas ao mesmo tempo falando um pouco sobre o livro e sobre a opinião de vocês sobre isso, né? E se vocês se sentirem à vontade sobre o posicionamento de vocês. Se vocês quiserem ser do contra, seja no contra, mandem, a gente vai adorar ler. Com certeza. E muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. E até a próxima investigação. Ops! Próximo episódio. Tchau. Tchau.